Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, lá no capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Essa manhã, ela vai marcar de forma muito especial algo que há de acontecer na sua vida e na vida da sua família. E por isso eu queria convidar você para abrir o seu coração para aquilo que Deus deseja falar para você e realizar na sua vida e na sua casa a partir daquilo que nós vamos compartilhar e vamos oferecer nessa manhã para vocês. Tá bom? Então eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que Paulo diz aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós cremos nisso. A Bíblia, ela é fruto dos desígnios de Deus para nós. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora você vai voltar um versículo comigo e nós leremos juntos o verso de número 15. Veja o que Paulo vai dizer a respeito de Timóteo no verso 15. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Se você prestou atenção no que nós acabamos de ler aqui, você conseguiu captar uma importante mensagem e declaração que o apóstolo Paulo faz a respeito de Timóteo. Ele diz que a formação de Timóteo, aquilo que Timóteo se tornou, se deu em grande parte ao fato de que desde a sua infância ele conhecia as Escrituras. E o que as Escrituras realizaram na vida de Timóteo? Está aí no texto. As Escrituras com as quais ele se relacionou desde a sua infância foram úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Escritura moldou Timóteo. A Escritura foi esse elemento espiritual responsável por transformar Timóteo naquilo que deveria ser objetivo nosso como pai e mãe. Qual que deveria ser o nosso objetivo como pai e mãe? Fazer dos nossos filhos um adulto equilibrado. Fazer dos nossos filhos um adulto sensato. Fazer das nossas gerações futuras pessoas preparadas para a vida. Pessoas justas, pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas, especialmente neste tempo no qual nós vivemos, com emoções saudáveis. O que há de pessoas adoecidas emocionalmente hoje? Nós estamos contemplando o nascimento e o crescimento de uma geração, parece que já projetada de forma frágil para a vida.
Uma geração que não está preparada para as frustrações, para os nãos da vida, para viver de fato a vida, de forma a lidar com isso que tem sido, inclusive, marca deste tempo no qual nós estamos inseridos. Um tempo disruptivo, um tempo que ora é e instantes depois já não é mais. Nós não estamos numa realidade linear, nós não temos mais controle das coisas. E a descoberta, pelo menos latente, que este tempo faz a cada um de nós, de que somos incompetentes de controlar a nossa própria existência, tem marcado a nossa geração com a ansiedade, com as síndromes, com os pânicos, com os medos, com as frustrações. E o que está posto aqui para nós é que há um elemento disponível para que nos ajude a aprumar a vida. E esse instrumento, ele está nas nossas mãos não apenas para nos ajudar a ser pessoas melhores, mas para que, a partir das nossas próprias casas, dos nossos lares, nós possamos preparar uma geração aprumada, ajustada, equilibrada, saudável. Pessoas com a habilidade de olhar para a vida e reagir à vida. Pessoas com a competência de analisar as situações e tomar decisões corretas. Sábias. Inteligentes. E algo que talvez valha a pena a gente lembrar, especialmente para nós adultos que estamos aqui e que temos ao nosso redor, seja na categoria de filhos, seja na categoria de netos, seja na categoria de sobrinhos, seja na relação que nós temos com as crianças, é entender que aquelas crianças que estão debaixo de nós, sob a nossa influência, não podem continuar sendo crianças para sempre. Hoje nós temos uma geração de adolescentes com 30 anos, com 35 anos, cada vez mais tarde saindo de casa. Outro dia eu soube de um com 42 dentro de casa. Dependendo do papai, dependendo da mamãe. Nós precisamos, especialmente como pais, nós temos uma geração de novéis pais na nossa igreja, temos experimentado aqui como resultado do nosso bebedouro, o nosso santo bebedouro, os reféns do bebedouro, pelo menos já deve estar dando aí 1,5 time de futebol de campo já só de bebê. E precisamos lembrar a esses papais e essas mamães que os nossos filhos estão conosco não para permanecerem imaturos, infantis, mas nós estamos com a responsabilidade neste tempo como pais, como mães, como parentes, como responsáveis, como igreja do Senhor Jesus, a transformar esses elementos em adultos, para que vivam de forma adulta, ajam de forma adulta. O problema é que a nossa comunidade, a nossa sociedade, sobretudo ocidentalizada, latino-americana, nós perdemos algo de valor que, sobretudo, o contexto oriental bíblico e ainda, dentro de algumas comunidades orientais, o entendimento de que você não tem a fase adolescência. Não existe, você não tem, inclusive, registros do próprio Senhor Jesus, do que acontece com ele entre os 12 anos e os 30 anos. Não como adolescente, não como uma pessoa que ainda há de aprender a viver, não. A expectativa é que quando você alcança a idade dos 12 anos, você já está pronto para se comportar e se portar como adulto, como pessoa responsável. Claro que com as devidas proporções, mas nós estamos dentro de um contexto, de um período em que as famílias, elas se formavam dentro de uma comunidade em que a longevidade não era como nós temos hoje. As pessoas, inclusive, se casavam ali por volta dos seus 13, 14, 15 anos. Inclusive, nós temos uma geração aqui nesta igreja que é a rapa do tacho desse efeito colateral durante milênios. Os nossos bisavós se casavam com 14, 15 anos.
A minha geração casou ali na casa dos 20 e poucos anos. Hoje a turma começa a pensar em conversar esse assunto depois dos 25, 26, 27. E isso, de alguma forma, está se desdobrando em efeitos colaterais em cima da nossa sociedade. Mas o que isso tem a ver com a gente? Como igreja, como famílias, nós estamos num ano em que estamos refletindo sobre a família. E o que Paulo está mostrando aqui é que um dos instrumentos mais confiáveis e mais úteis para nos forjar, nos formar, nos amadurecer, nos adultecer, são as Sagradas Escrituras. A Bíblia é o instrumento mais útil, mais eficaz, mais eficiente para ajudar a gente a ter uma família equilibrada em todos os aspectos, desde o relacionamento conjugal, a criação dos filhos, o relacionamento fraterno dos irmãos. Por quê? Porque o intuito de Deus ao forjar a família, ao entregar à família a palavra de Deus, é ajudar essa família a ser uma família segundo o coração de Deus. E isso nos permite afirmar, por mais constrangedor e desconfortável que seja o que agora direi, mas eu posso afirmar sem medo de errar que as disfunções existentes hoje nas famílias acontecem por uma de duas razões. Razão número 1, as famílias que ignoram os preceitos da palavra de Deus. Essa é a primeira razão. As famílias que ignoram as orientações e os preceitos das Sagradas Escrituras. Razão número 2 é que, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras, não colocam os valores, os princípios, os preceitos da palavra de Deus e das Sagradas Escrituras em prática. Perceba? Das duas, uma. A razão da disfunção, do desequilíbrio, do desarranjo, da desfragmentação familiar hoje, das duas, uma. Ou não conhece a Bíblia, ou conhece e não pratica. É isso que está aqui. E não tenha dúvida, quaisquer que sejam os descaminhos e as disfuncionalidades das famílias, daquilo que elas vêm experimentar em forma de desarranjo, só acontece por ocasião de um desses dois motivos. E o que Paulo está falando para nós nessa manhã é que a palavra de Deus ela é útil, ela é eficaz, para que haja na nossa casa, no nosso núcleo familiar, a funcionalidade para a qual a família foi criada. A família, ela não foi criada para ornamentar o mundo. A família não foi criada para servir de parâmetro dramático para as novelas televisivas. A família não foi criada para se tornar um clube social do meu núcleo familiar. A família não foi projetada e criada e colocada na face da terra para ser alvo de comentários e, sobretudo, de teorias e críticas insustentáveis que, vez por outra, são apresentadas e projetadas sobre nós. Deus cria a família com um propósito. E o propósito de Deus ao criar a família é desenvolver gente. A família serve para isso. A família foi desenvolvida, criada, projetada e entregue para nós na estrutura e na formação da nossa sociedade para nos amadurecer, para nos transformar em pessoas adultas, maduras, responsáveis, íntegras. A família foi criada para isso. Então, quando a gente começa a ver pessoas que estão saindo de determinados núcleos familiares complexadas, quando a gente começa a ver pessoas saindo de núcleos familiares de forma desnorteada, sem princípios, sem valor, sem educação, pessoas insensatas, pessoas confusas, quando aquilo que vai saindo da família é apenas isso, e é o que a gente tem contemplado e percebido no nosso tempo hoje, é sinal de que está faltando alguma coisa. Eu sou, e boa parte desse auditório somos, de uma era
em que, quando você estava diante de qualquer pessoa adulta, madura, você se dirigia a essas pessoas com respeito, com submissão, se referindo a essas pessoas como senhor, como senhora. Eu lembro, quando criança, você não poderia, em hipótese alguma, trafegar no ambiente adulto. Se tinha uma roda de adulto, você passava de largo. Responder pai e mãe. Tem uma geração aí com rote. Por quê? Porque tomou tanto tapa na boca que perdeu os dentes. Por quê? Porque era inadmissível um filho se levantar e projetar sobre os seus pais um tom que não fosse de respeito. Mas o que a gente tem visto hoje? Tem visto uma geração de pais, uma geração de mães, que está se rendendo ao capricho, ao mimimi, às vontades descabidas de uma nova geração. E o que Paulo afirma aqui? É que isso é fruto da falta de conhecimento. Isso é fruto da falta de prática da palavra de Deus. É simples assim. Não há outra explicação. E por isso eu queria compartilhar uma única questão extremamente importante e valiosa para você e para mim. E o que eu quero compartilhar aqui parece óbvio. Mas eu tenho percebido que em algum momento da nossa história, nós fomos abandonando essa prática simples, mas extremamente necessária para que a gente consiga viver uma espiritualidade saudável dentro das nossas casas. E o princípio é este daí. Leia a palavra de Deus constantemente. Só isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia com o seu cônjuge. Leia a Bíblia para os seus filhos. Leia a Bíblia com os seus filhos. Quem é aqui da época em extinção, denominada época do culto nos lares? Levanta a mão. Você sabe do que eu estou falando. Reunir-se como família ao redor da palavra de Deus. Para quê? Para deixar claro que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa paternidade, a nossa maternidade, a nossa fraternidade quanto irmãos, a nossa vida, a partir do nosso núcleo familiar, ela é centralizada na palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente recuperar a prática da leitura da Bíblia. Para que isso desenvolva uma consciência, vá moldando, conforme o próprio apóstolo Paulo recomenda à comunidade romana. Não vos conformeis com este mundo, com as coisas que estão sendo oferecidas e entregues por essa comunidade, cujo sistema de valor colide com o sistema de valor do reino de Deus. Antes de tudo, permita que a sua mente, o seu coração, a sua vida sejam amoldados pela palavra de Deus, pelos desígnios de Deus. E por que Paulo é muito categórico em dizer a necessidade de permitirmos que a palavra de Deus forme a nossa consciência? Porque a nossa consciência in natura, ela nos trai, é pecaminosa, é danosa. Essa é a verdade. A consciência humana vem com defeito de fábrica. Nós somos frutos da queda. Nós já viemos com desarranjos. Por isso que nós não podemos ceder à escolha ou às escolhas que a nossa consciência, na condição natural, opta. Por quê? Porque é a armadilha. Essa história de fazer aquilo que o coração manda, a armadilha. Por quê? Porque se você e eu seguirmos apenas aquilo que o nosso coração manda, o que nós colheremos como consequência é cabeçada em cima de cabeçada.
É só isso. Por quê? Porque nós não sabemos aquilo que é bom para nós. E por que nós não sabemos aquilo que é bom para nós? Porque a nossa consciência, ela não está preparada para nos dirigir, nos colocar nos caminhos que são bons para nós. Porque os caminhos que são bons para nós são caminhos que exigem de nós disciplina, domínio próprio. Por isso que quando nós falamos sobre aceitar Jesus, essa é uma prática, sobretudo na nossa realidade cristã como igreja. Essa rendição é dizer, eu aceito Jesus no meu coração. O problema é que a nossa mentalidade ocidentalizada entende coração como sede da emoção. E você que está aqui comigo já há algum tempo já sabe disso, de que, de acordo com o texto bíblico, coração não é a sede da emoção, não do jeito que a gente conhece. Coração nas Sagradas Escrituras é isso aqui, ó. A expressão hebraica é leb. É a sede, controle geral do nosso ser. O que somos, o que agimos, a forma como fazemos, ou a forma como nos dirigimos, falamos, parte daqui, do nosso QG. A sede das emoções, de acordo com as Sagradas Escrituras, e vamos lembrar que nós somos um pó na existência diante, sobretudo, desse contexto oriental bíblico, que nós estamos falando aqui de milênios de existência, de sabedoria, eles entendem a sede das emoções isso aqui, ó. E eu vou pedir perdão para utilizar o termo real bíblico, são as tripas. Por isso é que as Sagradas Escrituras vão falar de sentimentos entranháveis, está nas entranhas. Por isso que quando você passa aquele aperto, a primeira coisa que dá é o friozinho aonde? Na barriga. Aqui é a sede das emoções. E sempre quando eu falo isso, eu preciso ratificar, dizendo que, por favor, não vá desenhar uma tripa expressando seu sentimento para com seu cônjuge. Continua fazendo aquela forma toda harmônica, arquitetônica, bonitinha, para dizer eu te amo. Mas com a consciência de que quando estamos tratando da nossa vida, sobretudo sobre os efeitos da palavra de Deus sobre nós, o que nós estamos dizendo é, Deus, faça uma mudança aqui. Por quê? Porque a minha consciência não está habilitada para me guiar nos caminhos adequados. Porque a consciência que eu possuo, vinda lá da fábrica, da natureza adâmica, é uma consciência caída, que tende a me colocar cada vez mais distante da palavra de Deus. Os pais que estão aqui, já falei sobre isso, já fiz um teste público aqui, fiz inclusive com crianças. Eu estava lá preparando o pessoal para o batismo e fiz essa referência. Nenhum pai chama o seu filho, a sua filha, para dentro do quarto e ensina para ele como mentir. Olha, senta aqui que papai vai ensinar para você como mentir. Mas em algum momento da travessia, os catarrentinhos tomam a decisão de mentir. De onde tirou isso? Andrezão, de onde? Em algum momento, essa chave vira. E em que momento essa chave vira? No momento em que a minha natureza, a minha condição in natura, vem à tona. Dentro de você e dentro de mim há uma besta fera que todo dia espreguiça. Quer pôr as garras para fora e nos conduzir para caminhos cada vez mais distantes de Deus. Por isso nós não podemos ouvir a nossa consciência. Por isso nós não podemos ser direcionados pelos nossos instintos. O que precisamos é, lembra lá da orientação bíblica? Escondi a tua palavra onde? O coração é aqui ou o coração é aqui? Aqui. Eu fui me amoldando com aquilo que a tua palavra determina para mim como homem, como marido, como pai, como cidadão, como profissional, como mulher, como mãe, como esposa, como cidadã, como profissional. Eu aprendi desde pequeno com meu pai, não há nada que você tenha de anseio para a sua vida que a Bíblia não responda. Não há. Há um exercício que eu pratico com meu filho há anos. Os nossos meses são divididos em 30 e 31 dias. E você divide o seu mês para cada capítulo do livro de Provérbios. Dia 1, lê o capítulo 1, dia 2, lê o capítulo 2. Nos meses em que você tem apenas 30 dias, você lerá o capítulo 30 e o capítulo 31. No mês em que tiver
31 dias, você lerá no dia 30 o capítulo 30, e no dia 31 o capítulo 31. É um livro sapiencial. É um livro cujo conteúdo é prático. Falando como que a gente deve se portar com um vizinho, lá do apartamento, está na Bíblia. A forma como a gente deve se comportar com o sexo oposto, está na Bíblia. O cuidado que nós precisamos ter com as nossas amizades, está na Bíblia. Por isso a gente precisa ler a Bíblia. E se você está perdido, não sabe por onde começar, inicie pelo Evangelho de Marcos. Pega o Evangelho de Marcos e leia. Depois você vai dar um salto lá para o Evangelho de João. Depois você vai pegar o Evangelho de Mateus. Depois você vai pegar o Evangelho de Lucas. Depois você vai em Romanos. Depois você vai lá nas epístolas de João. Depois você vai pegar as cartas paulinas. Você vai fazer exatamente nessa ordem. Para que faça sentido, para que de forma prática, palpável, a Bíblia vá se tornando esse referencial prático para você, no seu cotidiano. E valendo os evangelhos. Porque a nossa mente precisa ser moldada de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Não começa a ler a Bíblia por números. Você não aguenta 4 semanas. Você desiste. Tem a galera que quer fazer aqueles votos de leitura da Bíblia, começa em Gênesis, vai bem. Vai em Êxodo, está indo bem. Levítico, o bicho já começa a pegar. Quando chega em Números, aí começa um negócio de nome que eu nunca vi, uma relação de nome. Aí eu falo, gente, eu tenho esse negócio aqui na Bíblia para quê? Aí você desiste, amanhã eu leio, aí chega no meio do ano, você fala assim, desistir, não dá tempo de colocar negócio em dia. Aí você começa no ano seguinte, aí começa Gênesis, Êxodo, Levítico, aí chega em Números, você não aguenta. Então deixa um pouquinho o Antigo Testamento de lado e vá fazer essa leitura. A ponto que isso vai se tornando hábito. E que você começa a sentir falta. Sabe quando você sente falta de comer? E eu quero crer em nome de Jesus que você sente falta de tomar banho, porque você tem que comer e tomar banho todo dia. Que você também sinta falta da palavra de Deus. Por que sentir falta da palavra de Deus? Porque o que Paulo vai dizer para Timóteo é, Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. E como que eu vou pregar a palavra se eu não conheço a palavra? E pregar a palavra aqui, meus amigos, grave o que eu vou te dizer agora. Ontem eu estava em Brasília falando para um grupo de líderes pastorais, dando as minhas credenciais como pastor, mas sobretudo como batista do Papo Amarelo, porque eu sou batista, 3ª geração. Eu sou de uma época, eu morava a 80 quilômetros da igreja. Você não tinha igreja igual você tem hoje. E detalhe, não tinha carro, Raquel. A gente tinha que acordar às 5 horas da manhã, 5 e pouca tinha que estar no ponto de ônibus, atravessar a Lagoa Santa até um pedaço de Belo Horizonte, de outro pedaço de Belo Horizonte e até a parte central de Belo Horizonte. Subir de 30 a 40 minutos uma rua chamada Avenida Cristiano Guimarães. Eu nunca vou esquecer o nome dessa bendita rua. É uma avenida. Para chegar à igreja, meu pai era o vice-presidente da igreja, para abrir a igreja antes de todo mundo chegar. Preparar tudo. Por quê? Porque às 9 horas a gente tinha escola bíblica dominical. Acabava às 10. Organizava tudo ali para 10h15, 10h20 a gente começar o nosso culto matinal, que acabava por volta de meio-dia. E aí a igreja estava em reforma, construção, então a gente tinha um trailer laranja. E a gente cozinhava naquele trailer para a gente fazer uma refeição ali como igreja, ajudar a comprar os tijolos da igreja. Quando acabava o almoço, a gente dava uma pestanazinha ali, porque 2h30, 3 horas, tinha que sair com um bolo de folheto debaixo do braço para evangelizar. Batendo de porta em porta do bairro, dizendo, ó, só Jesus salva. Para 4h30, 5 horas, começar o caminho de volta, para chegar na igreja, tomar o famoso banho de gato, você dava só uma lavada no cabelo, dava uma sacudida na poeira do pé. Por quê? 18 horas tinha um negócio chamado, lembra lá, irmão Lélio? União de treinamento ou de mocidade. Até às 19, 19h15 começava o culto e ia acabar umas 20h45. Quando meu pai e minha mãe não inventavam de fazer uma reunião depois do culto.
E aí a gente tinha que clamar e orar, jejuar para um anjo do Senhor, pelo menos dar carona para a gente até o ponto de ônibus, porque senão tinha que descer a Avenida Cristiano Guimarães 30 minutos de novo, até o ponto para pegar um ônibus, até o outro ponto para pegar o outro ônibus, até o outro ponto para chegar em casa às 11 e pouca da noite. Porque, Ismael, no outro dia, 7 horas da manhã, eu tinha que estar na sala de aula estudando. Tem gente que de ouvir aí já deu canseira. E eu aprendi lá, naquela época, que bastava eu colocar um bolo de folheto debaixo do braço que eu estava cumprindo Mateus 28. Aí eu vou para o seminário, e aí a minha mente se abre, porque eu sou ensinado a olhar para o texto, a ler o texto, a entender o texto. E aí eu compreendi que Mateus 28 não é tarefa. Mateus 28 é um estilo de vida. Por quê? Porque pregando nós estamos o tempo todo, ensinando nós estamos o tempo todo. Acredite nisso, há pessoas que estão de olho em você sob a sua influência. Francisco de Assis diz o seguinte: pregue a palavra. Quando necessário, use a palavra. Isso é muito forte. E é o que Paulo está dizendo aqui para a gente. Para que nós possamos tornar a nossa relação com a palavra de Deus esse elemento de aperfeiçoamento, de metamorfose do que somos, esse elemento transformacional, para que não só eu seja moldado, mas o meu cônjuge seja moldado a partir daquilo que Deus está realizando na minha vida, para que os nossos filhos sejam moldados a partir daquilo que Deus está realizando sobre nós. E aqui só um destaque para você, papai, para você, mamãe, que vez por outra é tentado e tentada a usar a palavra de Deus como base para suas broncas. Tem pai e mãe que pega e cita a Bíblia, inclusive com ênfase. Honra o teu pai, a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Parece uma praga gospel. É gente que está usando o texto bíblico, é como um chinelo moderno, um chinelo espiritual. Usa para esses aspectos, mas não é capaz de igual modo sacar textos bíblicos para outros momentos de instrução, de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Então, esse é um desafio para nós. Para mim. Ler a Bíblia. Mostrar a partir da prática da vida a confiança que eu tenho no Deus da Bíblia. Eu digo que para nós, especialmente pregadores, o maior desafio é a gente viver o que a gente prega. Confiar em Deus. Por quê? Porque, do contrário, quando a vida vai apresentando a sua dinâmica, as suas contingências, e nós não vamos aprendendo a lidar com a vida como a vida é, e vamos reagindo à vida de acordo com o nosso jeito estragado, defeituoso de ser, nós vamos projetando isso nas gerações que estão debaixo de nós. Imagina um filho criado em uma casa onde qualquer coisa é motivo para a manifestação da Terceira Guerra Mundial. Imagina que tipo de referência emocional essa criança vai levar para a vida adulta. A forma como nós nos dirigimos ao nosso cônjuge. A maneira como nós expressamos o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso cuidado. Os pais que por qualquer razão se desentendem. E aí, esses filhos vão ficar em determinado momento num conflito entre aquilo que ouvem falar a respeito do Deus cujo papai e mamãe creem e aquilo que esse papai e essa mamãe estão demonstrando na realidade da vida.
Porque imagina, se uma situação qualquer já gera murmuração, reclamação, praguejo, você imagina no dia em que a tragédia definitivamente bater sobre a porta da sua casa. E o que nós estamos ensinando para essa geração? Essa criança vai crescer sem aprender a ter um equilíbrio espiritual e emocional, entendendo que sim, nessa vida teremos aflições, teremos dificuldades, teremos problemas, mas não precisamos temer. Por quê? Porque Jesus, o nosso Senhor, esteve aqui, venceu o mundo e está conosco. E o maior milagre que Jesus pode realizar sobre nós não é mudar a situação, mas é mudar o nosso coração. E isso a gente ensina. Por isso que, com todo carinho, não adianta você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Não vai proteger a sua casa. Vai empoeirar a Bíblia. É só isso. Porque Bíblia não é amuleto. Não adianta você deixar a Bíblia aberta lá na estante da sua casa, achando que vai sair das páginas da sua Bíblia um feitiço para poder proteger a sua casa. A Bíblia não é instrumento de magia. A Bíblia é a palavra de Deus, que precisa, antes de estar aberta na estante, estar aberta em nós, no nosso coração, na nossa mente. Os nossos filhos precisam ver o Evangelho de Jesus aberto em nós. Em nós. Por quê? Porque é isso que Paulo está dizendo. A Bíblia, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir. Mas através de quem? Da Bíblia aberta lá? Não, através de nós. Por isso que a nossa oração precisa ser: Deus, ajuda-me a ser um pai segundo o teu coração. Ajuda-me a ser uma mãe segundo o teu coração. Um cônjuge segundo o teu coração. Um filho segundo o teu coração. Agora, isso não cai do céu. Daqui a pouco nós teremos aqui a apresentação de um bebê. Esse momento para nós é um momento em que a família está assumindo um compromisso. Qual é o compromisso que a família está assumindo? Nós vamos assumir o compromisso diante de Deus e da igreja de instruir o nosso filho no caminho do Senhor. Não há nada de sobrenatural aqui em quem ora ou nesse ambiente. O que há aqui é um compromisso de que Deus me use para, como Paulo está dizendo, ensinar, repreender, corrigir. Para ajudar a moldar esse que é filho e filha de Deus, a gente precisa sempre se lembrar disso, porque está emprestado, né? Papai e mamãe, nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que é de Deus. E nós só seremos capazes de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor de acordo com os preceitos do Senhor. Por quê? Porque toda a Escritura ela é inspirada e útil. Então, se a Bíblia não tem lugar de primazia na sua vida e na sua casa, eu já vou te dar um recado. Você já perdeu tempo. Se os seus filhos estão crescendo sem conhecer a importância da palavra de Deus, já perdeu tempo. Se a Bíblia, ela não faz parte da sua rotina, na sua casa, papai e mamãe, já perdeu tempo. E tempo é um patrimônio que você não recupera. A coisa mais pesada que a gente carrega no coração é um negócio chamado arrependimento. E eu já disse que o nosso grande dilema não é morrer. A gente sabe que a gente vai morrer. Óbvio que isso não é pauta para uma roda de conversa, de amigos, ao redor de uma pizza, né? Ninguém tem prazer de ficar tratando sobre esse assunto. Mas nós sabemos que nós não temos mais 100 anos de vida e que male mais 100, ninguém sequer vai se lembrar da gente. A gente sabe disso. Por isso é que eu digo que o nosso grande dilema não é a morte, porque a morte é universal. O que não é universal? É a vida. A vida não é universal. Porque tem muita gente que não está vivendo a vida de forma adequada.
E o nosso grande arrependimento, o grande dissabor, ou aquela sensação amarga na boca, é chegar no final da travessia, olhar para trás e perceber o seguinte: não vivi a vida de forma adequada. Lembra da minha afirmação? Só há desarranjos nas famílias por um de dois motivos. Ou não conhece a Bíblia, ou conhece a Bíblia e não pratica. Não tem outra forma. Por isso eu termino perguntando para você: você honra a palavra de Deus de verdade? Responda para você. Você crê na palavra de Deus de verdade? Você respeita a Bíblia como a orientação de Deus para você, entendendo que os planos, a vontade, os desígnios que Deus tem para você são para o seu bem, para o bem do seu casamento, para o bem dos seus filhos? Se você respondeu sim a cada uma dessas perguntas, então, por favor, pega, coloca diante de você a Bíblia, abra e peça inicialmente: Deus, fala comigo. Comigo. Para que então, a partir daquilo que o Senhor falar comigo, o Senhor possa falar com as pessoas que estão comigo. Me ajude. E nós queremos, como igreja, te ajudar nisso. Toda a reflexão dessa manhã e toda a provocação desta manhã foi para te dizer uma coisa. Nós vamos começar amanhã uma jornada surpreendente. E por que nós estamos denominando uma jornada surpreendente? Porque Deus vai te surpreender se você se dispuser a realizar essa jornada com a gente. Essa jornada será orientada por um material que os membros e frequentadores da nossa igreja vão receber. Um livro com 40 dias de devocional. Então não adianta eu simplesmente vir aqui e pregar para você e provocar você. Eu quero ajudar você. Porque o desejo do meu coração é que você viva os sonhos de Deus na sua vida. O desejo e a minha oração é que Deus realize os planos maravilhosos dele sobre o seu casamento. Eu quero que você tenha a alegria e o prazer de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós temos a alegria e o prazer de servirmos ao Senhor. E por isso você vai ser instruído através desse material que nós preparamos com todo o carinho para você. Cada dia você terá aqui um versículo bíblico, depois uma devocional, depois você vai ter um tempo para você compartilhar como família. Então isso aqui é para ser feito em família. Você vai reservar um tempo na sua casa, seja no período da manhã, seja no período da noite. Você vai ter lá, de acordo com a sua rotina, o seu melhor horário com a sua família. Isso aqui não é para ficar em cima da mesa, ó, o que chegar primeiro leva, lê, depois devolve e vai o segundo da fila e vamos ver quem pega primeiro e quem pega por último, não. Isso aqui é para que nós possamos disciplinar as nossas posturas, as nossas condutas para priorizar a palavra de Deus na nossa casa. Então nós vamos reservar um tempo, vamos ler o versículo bíblico, vamos ler o devocional e vamos ter um tempo para compartilhar. E depois a gente vai fazer uma oração em família. É isso, gente. Simples. Simples. Mas nós faremos isso em espírito de oração. Nós estaremos orando por esse movimento. E eu quero destacar uma coisa que a gente não pode ignorar. A nossa igreja se propôs a fazer uma jornada espiritual. E eu não estou dizendo isso aqui para amedrontar. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ponto final. Satanás já está derrotado. Mas nós não vamos ignorar que ele vai ficar furioso. E você vai assumir um compromisso consigo, com a sua família e com Deus, de que vocês não permitirão que nada atrapalhe vocês nessa jornada.
porque ele vai tentar atrapalhar. Acredite no que eu estou falando. Tem que ser prioridade. Pode chover, pode tocar telefone, pode chegar o WhatsApp, pode chegar a sogra, pode chegar qualquer coisa. Nós vamos, olha, faz silêncio aí, ou vem aqui, senta aqui, porque agora é a nossa hora sagrada como família. Morreu, deixa os mortos enterrar os mortos. A gente está aqui com os vivos, celebrando a vida e falando com Deus. Está claro isso? Você vai assumir um compromisso. Junto com esse devocional, vocês vão receber esse guia aqui. É o que vocês vão receber daqui a pouquinho. Então vai ter o livreto da jornada, vai ter um caderninho. Gente, são 40 dias. Eu já vou dizer antes, para não ter reclamação. Tem 40 folhinhas, é uma folhinha por dia. Isso aqui não é para criança ficar entretida desenhando na hora do momento, não. Isso aqui é para que vocês registrem o que Deus está fazendo na vida e na família de vocês. Às vezes um pedido de oração da família. Vocês vão anotar, porque vocês não fazem ideia do que será voltar depois de 40 dias e olhar para esse caderno. Isso aqui vai ser um marco do que Deus há de fazer na sua vida e na sua casa. Então, vocês vão receber o livreto, vocês vão receber o caderninho, vocês vão receber esse lindo instrumento aqui. O que é isso? Isso aqui é um lembrete para você. De que o seu primeiro ministério é a sua família. A sua prioridade é a sua casa. E eu sei que você está tentando entender e interpretar o que é isso que está na minha mão. Isso que está na minha mão é um porta-retrato. Então você vai tirar uma foto linda com a sua família. E você vai colocar no lugar de destaque da sua casa. Sabe aquele lugar que você passa todo dia, todo mundo passa por ali? Você vai colocar lá para todo mundo lembrar o seguinte: a minha casa é o meu primeiro ministério. Por quê? Porque essa plaquinha vai te lembrar da sua missão de viver o evangelho dentro da sua casa. Você tem que se importar com seu cônjuge. Você tem que se importar com seus filhos. Você tem que se importar com seus pais. E essa foto vai te lembrar disso. Na semana que vem, nós tivemos um problema técnico que a gente está aprendendo essas coisas, né? Vocês vão receber a outra parte do kit, que são sementes de uma planta. Vocês vão plantar essa semente e vão cuidar dessa semente durante os seus próximos 30 dias. Vocês vão receber semana que vem. Essa planta vai simbolizar o desenvolvimento espiritual da sua família. Agora você tem que cuidar. Vai ter, obviamente, as instruções, né? Eu não sou nenhum botânico, não se preocupa. Vai ter lá um manualzinho de como planta, qual que é o tamanho do vaso, profundidade do buraquinho, joga semente, quantas vezes tem que regar. E você vai ver, através daquela planta, um simbolismo daquilo que Deus está fazendo na sua família. Aqui atrás tem um QR Code. Esse QR Code são conteúdos extras que nós vamos entregar para vocês. Lá você vai ter esse devocional de forma digital, tá? Porque às vezes você está lá no trabalho, o livro ficou em casa, poxa, eu queria ler de novo. Aí você vai poder ler de novo. Isso não é para você não ler em casa, é para você pegar isso aqui e ler na sua casa com a sua família, tá bom? E nós montamos uma playlist musical para edificar o seu coração lá no seu momento devocional e também para suas idas e vindas, lembrando da jornada surpreendente de 40 dias de devocional, tá? E aqui no finalzinho você vai ter uma instrução de como que você tem que fazer esse negócio. Aqueles que se sentirem à vontade para isso, tá? Isso não é obrigatório, à vontade, você vai tirar uma foto da sua família reunida lá nos 40 dias, naquela jornada, vai postar marcando a igreja. Nós vamos fazer um movimento espiritual nas redes sociais, mostrando o seguinte: nós estamos como igreja numa jornada espiritual. Tá bom? Quem vai receber isso aqui agora? Quem vai receber isso aqui? Membros frequentadores da nossa igreja que estão aqui representando a sua família e familiares, tá? Então é um kit desse por família, tá bom? Então, um membro
da família aí, dos seus familiares que estão aqui na Casa Viva, você vai escolher um aí, ele vai ficar em pé e vai receber o seu kit agora. Então, vá lá. De forma ordenada, sem confusão. Um membro da família. Isso aí. À medida que você receber, você vai se assentar só para ajudar a nossa equipe, tá bom? Assim que você receber o seu kit, você pode se assentar. Cuide do kit. Temos ali ainda. Todos pegaram? O que a gente vai fazer agora é orar. Nós vamos consagrar a sua casa e nós vamos consagrar esse movimento espiritual que nós vamos fazer. E prepare o seu coração. Deus vai te surpreender. Você vai viver coisas extraordinárias na sua trajetória. Eu creio nisso. A gente ainda vai celebrar muito. Nós vamos poder, lá no finalzinho, colecionar testemunhos maravilhosos do que Deus há de fazer na sua vida, no seu casamento e na sua casa. A sua casa vai se transformar numa expressão do céu sobre a face da terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Combinado? Então, quero orar com você, quero orar por você e por sua família. E agora você vai fechar os seus olhos aí, onde você está, só para que você não se distraia, e você vai iniciar essa oração. Eu vou terminar, mas você vai iniciar. Você vai citar na sua mente, no seu coração, o nome das pessoas da sua família. E você vai pedir para Deus: Deus, eu quero que o Senhor nos envolva com a sua mão de poder. Você vai pedir: Deus, eu quero que os anjos do Senhor se acampem ao redor da minha família. E diga aí: Deus, eu quero me comprometer com a minha casa a percorrer essa jornada de 40 dias de devocional de mãos dadas com o Senhor. E diga: Deus, eu quero preparar o meu coração para contemplar a manifestação sobrenatural do Senhor, a começar na minha vida. Na minha vida. E peça a Deus que o teu Espírito Santo nos fortaleça. Nada nem ninguém nos impeça de, a cada dia desses próximos 40 dias, vivermos o que o Senhor tem reservado para nós. E diga: porque eu e a minha casa, Deus, queremos ter a alegria de servir ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de recebermos as bênçãos do Senhor. Pai, nós estamos consagrando a nossa vida e a vida da nossa família diante do Senhor nesse momento. O Senhor nos deu a luz para criarmos essa campanha, para andarmos como família, de mãos dadas com o Senhor nessa jornada sobre as páginas da Tua Palavra. E o que nós desejamos, conforme proposto no tema dessa campanha, é sermos diariamente surpreendidos pelo Senhor. Por isso, acolha nossas vidas, nossos corações, as nossas mentes, os nossos casamentos, os nossos filhos, o nosso lar. Queremos que a Tua Palavra tenha primazia em nossa casa. Queremos que o Senhor seja percebido no nosso lar. Por isso nós
clamamos em nome do teu Filho Jesus. Abençoa-nos. Acompanhe-nos. Nos sustente, a Deus. E nos leve para os caminhos que o Senhor deseja nos levar. Para que possamos contemplar a descida do céu sobre a nossa casa. Que os teus anjos sejam conosco, acampados ao nosso redor. E que a tua luz brilhe em nós, para o nosso bem e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.